Bom dia. Pode sentar, fique bem à vontade. Que alegria poder estar com vocês novamente mais nesse momento de culto. Que bom que vocês puderam estar aqui conosco também. Nesse que é o 23º domingo após o Pentecostes, o pastor gosta de lembrar que quando chega no 20º e diante ali, a gente já começa a lembrar do Natal, né? Estamos nos aproximando novamente do final de mais um ano da igreja, porque o ano da igreja ele caminha um pouco diferente, o calendário da igreja ele caminha um pouco diferente do calendário civil que nós temos. Nós terminamos o ano um pouquinho antes, geralmente no finalzinho de novembro, início de dezembro, nós concluímos o nosso ano e iniciamos um novo ano. Então estamos nos aproximando, está batendo a porta ali. E uma das características que a gente encontra perto do final do ano, assim como em nossas casas, também nas empresas, é fazer uma retrospectiva de como foi o ano, o que precisa mudar no ano que vem, o que precisa ser concluído, o que não foi concluído esse ano. E a igreja também caminha por esse sentido. E as leituras também dão uma oportunidade de refletir sobre isso, como é o exemplo na leitura de hoje. Eu quero chamar a atenção de uma parte do Evangelho de hoje, o versículo 29 e 30, onde Jesus vai dizer assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos e perseguições. O que Jesus está querendo dizer com isso? Principalmente essa parte de receber mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, assim por diante. O que vocês compreendem por detrás disso? O que Jesus está falando? Não é da nova família que ele está formando por meio da fé? E isso é extremamente consolador. Se alguém teve a experiência de um dia precisar ir para um lugar e a gente chegar na casa de uma família cristã, como a gente é bem recebido, como se de fato nós fôssemos irmãos, fôssemos da mesma família. Ou em outra congregação também, a gente é muito bem acolhido. E é sobre isso que Jesus está dizendo. Ele está formando uma nova família, onde nós somos incluídos através do santo batismo. E ali nós formamos uma grande família, não importa onde nós estejamos. Mesmo que estejamos sozinhos, nós temos a nossa família em vários lugares, que é a família da fé. E diante disso que nós nos colocamos para refletir sobre isso. Por que é importante estar reunido como família no momento de culto? E como está essa nossa família de fé? Será que ela está unida? Será que está bom? Será que precisa melhorar? Olhando para os bancos, a gente pensa que a nossa família está um pouco defasada, né? Precisamos dar uma melhorada. Por que isso acontece, será? Porque o normal, quando nós nos reunimos em família, a gente quer que a família toda esteja reunida. Vamos pensar em casa, vamos fazer um almoço. A gente gostaria que a família toda estivesse reunida. Assim, como igreja, nós também olhamos. Nós gostaríamos que toda a nossa família da fé estivesse reunida. Mas por que isso não acontece? Então é isso que nós queremos refletir no culto de hoje. Foi uma junção de palestras e estudos que o pastor acompanhou, e eu quero trazer para vocês um breve resumo de qual foi a conclusão que foi encontrada do porquê a nossa família da fé pode estar, de certa forma, um pouco defasada. Isso nós queremos conversar no culto de hoje. Então que Deus nos abençoe as palavras que serão trazidas aqui, para que nós possamos sempre nos unir cada vez mais como família e também crescer na graça e conhecimento do nosso Deus. Nós iniciamos cantando o primeiro hino. Estava desiludido a procurar a verdade é verdade, mas hoje estou feliz porque
eu encontrei a palavra que é verdade. Lá encontrei palavras puras sem igual. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Na rebelião que Cristo numa cruz morreu e assim lavou meu sujo coração, ressuscitou e assim mostrou o seu amor, subiu aos céus e o lar me preparou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. E amanhã virá com glória e poder para levar você e eu nas Escrituras. Deus se mostrou consolador na Santa Bíblia se revelou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Convido aqueles que puderem se colocar de pé. Nós queremos seguir a nossa liturgia e hoje conforme a tão conhecida liturgia tradicional de número 2. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amados do Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que eu provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Imploro de todo o coração essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto, esta é a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente dos vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e tendes o sincero e o firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se assim for, afirme dizendo sim. A vocês que se arrependem verdadeiramente dos seus pecados, que creem em Jesus Cristo e têm a sincera decisão de corrigir as suas vidas com o auxílio de Deus Espírito Santo, eu anuncio-lhes a graça de Deus e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor,
declaro que todos os vossos pecados foram perdoados por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Queremos fazer a leitura do Salmo para o dia de hoje, Salmo muito especial, que traz uma lembrança bem também especial. Começa com uma pergunta, faltou até um ponto de interrogação ali, mas é uma pergunta: como pode um jovem conservar pura a sua vida? E aí o salmista ele vai responder. Na verdade, nós vamos até seguir essa estrutura, onde era feita a pergunta e toda a comunidade então respondia. Como que o jovem conserva pura a sua vida? É dessa forma que nós vamos seguir. Então o pastor faz a primeira parte e depois a congregação conclui fazendo a leitura do restante do salmo. Como pode o jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra. Preciso fazer para conquistar a vida eterna. Então nós refletimos sobre isso. Hoje nós vamos então refletir na parte final, do versículo 29 em diante. Por isso mesmo o Evangelho no dia de hoje também. Convido nos colocarmos de pé para a leitura do Santo Evangelho. Iniciamos no versículo 23 e vamos até o 31. Marcos 10, 23 até o 31. Assim está escrito. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Respondeu Jesus: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Até aqui a leitura do Santo Evangelho.
Nas palavras do credo apostólico, nós queremos confessar também a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos sentados, cantamos o próximo hino de preparação para a mensagem. Busca Jesus com alegria, andar no caminho, traçar o Cristo Salvador. Eu vivo na alegria de viver, na alegria de cantar, na alegria de falar em Jesus, na alegria de viver, na alegria de cantar, na alegria de falar em Jesus. Jovem na tua mocidade, és de Deus o Filho amado, tens o Pai na proteção, pois vives com muito amor. Eu vivo na alegria de viver, na alegria de cantar, na alegria de falar em Jesus, na alegria de viver, na alegria de cantar, na alegria de falar em Jesus. Jovem na tua mocidade, não te esqueça de meu Deus, e depois quando velho, louva a Deus cantando essa canção. Eu vivo na alegria de viver, na alegria de cantar, na alegria de falar em Jesus, na alegria de viver, na alegria de cantar, na alegria de falar em Jesus. Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus e também a assistência do Espírito Santo nos acompanhem no meditar da sua santa palavra. Amém. E a proposta hoje, então, é nós refletirmos sobre esse tema. Por que o estar reunido em culto é importante? Já que o texto bíblico, Jesus fala de uma família tão bonita que Ele está criando através da sua obra na cruz, onde nós somos inseridos no santo batismo, nós queremos refletir sobre isso. Como está essa nossa família? E por que muitas vezes essa família parece até um certo ponto defasada? E da forma que nós nos preocupamos quando isso acontece com a nossa família aqui neste mundo, nós também nos preocupamos com a família de fé, que inicia aqui, mas será uma grande família também no céu. E uma pergunta que é feita em vários momentos da nossa vida, muitas pessoas inclusive se fazem essa pergunta, é porque então muitos não participam do culto. O que acontece? O que pode estar por detrás dessa situação? Essa pergunta
Talvez vocês já tenham feito também, em alguns momentos. Mas era mais comum ser feita pelos pastores, também pela diretoria da comunidade. Vários momentos é sentado, é discutido, é refletido, para ver o que pode estar acontecendo, o que nós podemos todos melhorar, para que isso possa ficar cada vez mais saudável, essa família da fé que nós vemos que Jesus formou através da sua obra na cruz. E inclusive é possível ver publicações na rede social, manifestando essa preocupação com o que está acontecendo em nossas comunidades, em nosso momento de culto. E por detrás disso, alguém poderia dizer: não, estão preocupados porque querem a oferta daquele membro. Será? Nós vamos buscar na nossa reflexão mostrar isso, que muito longe disso, há uma preocupação muito importante por trás. O que acontece na vida de fé quando o culto nos falta? É isso que nós vamos buscar na nossa reflexão. Por isso eu tenho uma dupla preocupação por detrás dessa conclusão que nós vamos encontrar. Com aquelas pessoas que não participam dos cultos, estão possivelmente um bom tempo afastadas, então há uma preocupação com essas pessoas, nós vamos descobrir por que essa preocupação, e também a preocupação com as pessoas que estão engajadas no trabalho, estão ali para executar esse trabalho, porque elas refletem sobre essa situação, elas aplicam métodos para tentar ajudar as pessoas, mas parece que nada adianta. E aí o que acontece com essas pessoas? Ficam tristes, se sentem incapacitadas de realizar a missão que elas têm, sentem desânimo e por vezes até ficam frustradas com o trabalho. Então há uma dupla preocupação, com aqueles que estão longe da igreja e também com aqueles que estão aqui engajados e preocupados com essa situação. E isso aparece, como eu disse, muito na discussão entre os pastores. Uma certa decepção, até uma preocupação com o número de pastores que estão frustrados e deixando o ministério por isso, se sentindo incapacitados de realizar a obra que Jesus pediu, que é justamente isso, reunir as ovelhas de Cristo. Então, principalmente nesse ponto, por isso que eu disse que isso vem de uma série de palestras, de estudos que é feito, e o pastor está tentando reunir aqui a conclusão de maior parte delas, de forma bem resumida mesmo. E como eu disse, os pastores eles estão se sentindo frustrados, por quê? Porque eles são chamados para uma congregação. Vocês se reuniram há pouco tempo para um chamado também, vocês sabem que isso é um processo. Eles são chamados para uma congregação e eles vão com uma expectativa, que é reunir as ovelhas de Jesus, é alimentar essas ovelhas com a palavra de Jesus, ajudá-las a viver a sua vida de fé de forma mais tranquila e também de forma mais saudável. Mas por vezes isso parece que não acontece como eles esperam. Chega aquela expectativa, mas no final vai surgir uma certa frustração. E por isso essa preocupação é importante, por esse lado das pessoas que estão engajadas e também pelas pessoas que estão afastadas. E o que mais chama a atenção, que a gente percebeu nesses estudos, nessas palestras, e que está trazendo até um certo desconforto para aquelas pessoas que estão liderando, principalmente na questão dos pastores, porque ele chega numa congregação que, vamos dizer assim, tem lá os seus 200, 300 membros, apenas 60 estão presentes. E aí, o pastor precisa, e tem até aquela certa responsabilidade do pastor, em convencer alguém de algo que é vital para eles. Então, dá aquele certo desconforto de convencer alguém de algo que é vital para a vida dela. E por vezes, para conseguir cumprir essa meta, o que vai acontecer? Lembrando que as pessoas que ele vai tentar convencer que é algo vital, já sabem disso, não é algo novo, já sabem disso, elas já foram ensinadas tanto por pastores que já passaram pela congregação, como também no ensino confirmatório que todos nós passamos, o estudo de profissão de fé também é relembrado sobre a importância de estar reunido em torno da palavra de Deus. Então não é algo novo, mas por vezes então o pastor, para cumprir a sua meta de conseguir convencer que aquilo é importante, é vital para a vida dela,
O que ele vai ter que fazer? O que está acontecendo hoje? Ou o pastor vai ter que criar, e a diretoria como um todo também, reunido e pensando como melhorar, vão ter que criar métodos para tornar o culto mais atrativo. Ou o que vai acontecer? Vai ser colocado a lei no ombro das pessoas, tentando obrigá-las a serem mais ativas. Ou isso ou aquilo. Ou tornar o culto atrativo, ou entrar com o recurso da lei. E aí a pergunta que fica diante disso é: será que o trabalho da igreja, o trabalho pastoral que Jesus instituiu é esse? É ter que tornar o culto mais atrativo, ou colocar a lei pesando no ombro das pessoas para que elas sejam mais ativas? Vão lembrar do que Jesus diz? Qual foi a ordem de Jesus aos discípulos? Vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que tenho ordenado. Se encaixa algum desses pontos nessa ordem de Jesus? Acho que não, né? Não tem nenhuma recomendação de tornar o culto mais atrativo, não que é errado. Isso precisa ficar claro. O culto pode ser atualizado conforme as coisas acontecem, conforme a atualidade. Isso pode acontecer. Mas nós precisamos ter um certo freio. Então não é algo, vamos dizer assim, não tornar o culto como se fosse um show, para daí atrair as pessoas. Ele tem que ter um equilíbrio, uma balança, né? É isso que é a grande preocupação. E a gente se pergunta, né, por que isso está acontecendo hoje? Quem lembra antigamente era assim? Vamos voltar para o tempo do Antigo Testamento. Por exemplo, eu quero trazer 2 textos, rapidamente. Salmo 122, versículo 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha a manifestação das pessoas. Era aquela alegria, momento de culto, nós vamos ter, vamos lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa de Deus, o Senhor. Então a gente vê essa presença, a presença da alegria em estar reunido no momento de culto. Mas no Salmo 133, versículo 1: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A gente consegue perceber essa alegria hoje? Chegar no final de semana, que legal, temos um momento de estarmos com os nossos irmãos na fé, ouvindo a palavra de Deus lá no culto. A gente percebe essa alegria acontecendo hoje? Então perceba como há uma preocupação importante quando a liderança se reúne para conversar a respeito disso. E algumas ações elas já foram realizadas, com aquele intuito de descobrir o que está acontecendo e também melhorar essa triste realidade que está acontecendo. 3 pontos eu trago de algumas ações que já foram realizadas. Alguns seguem aquela linha acima. Aqui eu estou falando do modo geral, não estamos falando a respeito só da nossa igreja IEL, estamos falando do modo geral. Alguns seguem aquela linha, então, de tornar o culto mais atrativo. E aí investem mundos e fundos para tornar o culto mais atrativo para as pessoas. O que eu disse? Com certo balanço não é o problema. Mas eu tenho uma preocupação quando isso acontece, que é o seguinte: o que vai trazer as pessoas para o culto? Vai ser a palavra de Deus? Não vai ser a palavra de Deus que vai trazer, quando a gente torna o culto cada vez mais atrativo. E mais um problema, porque o que vai acontecer quando trocar o pastor? A congregação vai ter que encontrar um outro pastor tão atrativo quanto o outro. E aí como é que vai ficar? Fica aquele ciclo preocupante. Eu preciso encontrar um pastor cada vez mais atrativo quanto os outros. Percebam a preocupação quando a gente foca num culto mais atrativo? E aí uma outra opção, outra ação que foi realizada, é tentar externar a angústia e a tristeza. Talvez vocês acompanharam, eu não coloquei aqui, mas ele se tornou bastante conhecido. Teve um certo pastor, não quero colocar nome, ele fez algo muito interessante. Ele pegou o seu talar, ele colocou um pedestal de microfone e colocou na frente do altar aqui, só o talar, e ele ficou em casa, até o momento do culto já começar. E as pessoas chegavam no culto, olhavam para o altar, mas cadê o pastor? Só está a roupa do pastor? E daí depois ele veio e ele disse: é assim que o pastor se sente muitas vezes, quando o pastor está aqui na frente e não encontra as suas ovelhas sentadas no banco.
Então foi interessante, ele manifestou a sua angústia, a sua tristeza em não encontrar as suas ovelhas diante dele, à frente dele. E outros, por sua vez, ao invés de externar a sua angústia, a sua tristeza, eles vão pegar outra tática. Eles vão pegar e vão mostrar o risco que se corre quando se despreza o culto. E aí tem várias formas de mostrar o risco. Nós vamos tratar dela de outra forma depois. Mas um recurso que alguns usam, e inclusive estamos nos aproximando da época da Reforma, foi utilizado muito na época de Lutero, que é apontar para o inferno, que muitas vezes fica obscurecido, parece que não existe, isso não acontece, foi algo que foi inventado, o inferno não existe. E aí alguns pastores pegam e como que assopram as brasas para reavivar esse fogo, para tentar trazer as pessoas através disso, assustar as pessoas. São recursos que as pessoas estão usando para tentar resolver. Mas parece que nenhum dessas situações tem funcionado até o momento. Por isso que também o nosso intuito, quando nós estamos conversando nisso hoje, não é nem externar a nossa angústia, a nossa tristeza, por não termos todos os nossos membros presentes aqui, nem utilizar a lei, nem o inferno para tentar ameaçar ninguém, não é o nosso objetivo, mas é refletir sobre alguns pontos, para fazer a gente refletir e entender o que pode estar acontecendo por detrás disso. E 2 pontos principais eu quero destacar que eu achei esse mais interessante no que foi trazido, e que pode ser realmente o que está por detrás desse afastamento. Um ponto que foi colocado é a questão da falta de gratidão. Até utilizado aquele texto dos 10 leprosos, que nós conhecemos muito bem, todos foram curados, apenas um voltou para agradecer. Então é utilizado esse texto para dizer exatamente isso. Isso faz parte do ser humano. Então isso está acontecendo ainda hoje nos nossos tempos. Mas eu encontro um certo problema aqui. Por mais que poderia ser uma falta de gratidão, mas por que a gente não pode concluir isso e afirmar categoricamente que é isso? Porque quem de nós consegue enxergar o coração do nosso próximo? Para dizer que aqueles que não estão vindo é por falta de gratidão. E talvez até para dizer que os que vêm é por motivo de gratidão. Nós não temos como olhar dentro do coração e afirmar isso. Então eu encontro um certo problema nesse ponto. E aí eu prefiro outro ponto que eu quero destacar, que eu acho que é o mais interessante mesmo, que é ajudar as pessoas a entender mais a graça de Deus na nossa vida. Porque parece que a graça no nosso tempo, a graça de Deus, ela não está recebendo o real valor que ela deveria receber na nossa vida. Inclusive, diante dessa compreensão que a graça não está encontrando o real valor que ela merecia, surgiu até uma expressão que talvez vocês já ouviram, de graça barata. Alguém já tinha ouvido essa expressão? Ela é muito comum. E isso, um teólogo alemão, o Dietrich Bonhoeffer, ele falou algo bem interessante, refletindo sobre essa questão da graça barata. Ele escreveu o seguinte: a graça, ela não pode ser barata, porque ao falar de graça barata, mesmo sendo barata, afirma-se que ela tem um custo. Portanto, já não é mais graça, porque a graça é totalmente de graça. Olha que interessante. A partir do momento que eu falo que ela é barata, eu estou falando que ela tem um custo. Aí ela deixa de ser graça, porque a graça de Deus é completamente de graça para nós. Então, bem interessante esse ponto, esse é o problema que ele encontrou nessa expressão. Mas ele continua dizendo algo também bastante importante. Ele diz assim: a graça não é barata, porque embora seja de graça para nós, ela teve um custo muito alto pago por Jesus. Por isso ela não é coisa barata. E aonde a gente percebe o alto custo que teve essa graça para Jesus? De forma clara. Aonde nós vemos isso? Na sexta-feira da paixão, quando Jesus esteve pendurado na cruz. Ali nós vemos o alto custo que teve a graça que nós, hoje, talvez não seja levado de forma tão séria quanto ela é. Teve esse custo para Jesus, embora seja de graça para nós. E é assim que nós precisamos ver.
E é isso que nós devemos fazer, ajudar as pessoas a enxergar o valor da graça na nossa vida. Esse eu vejo assim que é o único meio da gente conseguir mudar essa triste realidade, que é a defasagem na nossa família da fé. Mas também nós podemos afirmar que isso é apenas um lado da moeda. Porque se nós perguntássemos para as pessoas, fizéssemos um interrogatório, vamos dizer assim, quantas será que diriam para nós que a graça não tem valor nenhum na vida delas? Quantas pessoas diriam que Jesus não tem importância na vida delas? Será que seriam muitas? Não, né? Mesmo que faça para as pessoas que estão no banco da igreja, como as que estão afastadas. É muito difícil elas dizerem assim, não, a graça de Deus para mim não tem nenhum valor. Jesus não tem importância para mim. É muito difícil as pessoas dizerem isso. Por isso que nós precisamos do outro lado dessa mesma moeda, que é o qual? Qual que é o outro lado dessa mesma moeda? É a questão de ficar firme nessa graça que nós recebemos de Deus. Nós precisamos ficar firme nela. Porque quem não lembra do texto de Apocalipse 2? Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida eterna. O que está por detrás disso? Há um risco de não ficar firme nessa fé até o fim, nessa graça de Deus até o fim. Então, nós precisamos lembrar disso. A questão do permanecer firme até o fim. E aí é importante também lembrar que a graça, essa graça de Deus, ela não é dada a nós, nem mantida, porque quem mantém isso é Deus, não somos nós. É Deus que mantém isso em nós, essa graça. E ela não é dada e nem mantida em nós de qualquer forma. Nós conhecemos isso, nós aprendemos isso, inclusive, na doutrina, né? Como é que Deus faz para dar essa graça a nós e manter essa graça em nós? Nos conhecidos meios da graça. Não é por acaso que ele tem esse nome. Meios da graça, que faz com que a graça chegue até nós e mantenha essa graça também viva em nós. Quais são esses meios da graça? Palavra e sacramentos, batismo e santa ceia. Esses são os meios que Deus faz com que a graça chegue até nós. E quando nós reconhecemos isso, que a graça é dada e mantida por Deus através desses meios, nós estamos afirmando o quê? Que não recebemos a graça uma vez e pronto. Não estamos dizendo uma vez salvo, para sempre salvo. Nós estamos também dizendo que não mudou a nossa condição. Por isso, existe um risco de cairmos na nossa fé. E ao lembrarmos disso, nós estamos reconhecendo aquilo que Paulo já chamou a atenção aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 12, a primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 12, onde ele disse assim para eles: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Veja que Paulo está preocupado exatamente com isso, o permanecer firme nessa graça. E a gente sabe que os inimigos, o que Jesus falou, quando ele falou que a gente vai ter muitas casas, irmãos, irmãs, e assim por diante, o que ele falou no finalzinho? E perseguições. O que ele está falando sobre isso? Não é os inimigos da fé que tentam afastar, fazendo com que a pessoa caia da fé? Jesus está atento a isso também. E Paulo está alertando aos Coríntios a respeito disso também. Por isso que a gente precisa falar que há sim um risco de cair da fé. Isso já foi realidade por muito tempo e ainda é hoje. Esse risco ainda existe para cada um de nós. E aí nós começamos a entrar no tema de hoje. Por que é importante nos reunirmos em culto? É importante a gente voltar à casa de Deus e escutar a palavra, refletir na palavra, receber a Santa Ceia, estarmos reunidos como congregação. Por quê? Porque aqui estão os meios que mantêm essa graça em nós. Por isso é tão importante. Se não fosse por isso, os meios que Deus deixou para manter a graça em cada um de nós, não haveria necessidade de ter igreja. A igreja só existe porque precisa ser mantida a fé no coração. Os inimigos são grandes e precisam da ação do próprio Deus agindo através dela. Como é a recomendação do próprio Deus em Hebreus 10, 25, vocês conhecem bem. Não deixemos de nos congregar como é o costume de alguns. Por que não deixemos?
Justamente por isso, porque a graça de Deus está aqui para fazer com que nós fiquemos firmes na nossa fé. E ao tocar no assunto de estar reunido em culto, é importante lembrar também algumas coisas que possam ser mal compreendidas. E, não sendo bem compreendidas, também podem afetar a nossa compreensão da importância de estar no culto. Por exemplo, compreender o sermão como uma aula ou um curso. Se fosse assim, nós teríamos que concordar que seria natural a pessoa não voltar aos cultos, quando na semana passada ela veio, e ela diz assim: eu não ouvi nada de novo, não aprendi nada de novo. Quando a gente vai num curso e não aprende nada de novo, a gente não volta mais nada, a gente não frequenta aquele curso. Então, se nós olhássemos o sermão como um curso, uma aula, nós poderíamos dizer: aquela pessoa que foi lá e não aprendeu nada, então de fato ela tem razão de não voltar. Perceba como a gente tem que cuidar alguns pontos, alguns detalhes. Pelo contrário, nós precisamos dizer para essa pessoa que pensa assim, que bom que você tem estudado a palavra de Deus, que bom que você tem memorizado algumas coisas, e que bom que você às vezes não aprende nada de novo, porque é sinal que isso entrou pelos teus ouvidos e está gravado no teu coração. Que bom se todos tivessem isso, ouvissem a palavra, gravassem no coração, chegassem no culto e o pastor não falaria coisa nova. Como seria bom isso? Por isso que o sermão ele precisa ser compreendido não como uma aula. O culto e a vida da igreja não podem ser compreendidos como um curso de formação, onde nós frequentamos um determinado tempo, para lá no final a gente receber, quando a gente viu todo o conteúdo, a gente receber um diploma. O culto não deve ser compreendido dessa forma, porque ele é muito mais do que isso. O culto tem muito mais a nos mostrar. Tanto o culto como o sermão proclamado, o que é? É o Evangelho chegando a nós de viva voz. É como se Jesus mesmo estivesse anunciando a palavra a cada um de nós. E é onde nós somos convidados a receber essa palavra nos nossos ouvidos e guardar no nosso coração. Por quê? O que vai acontecer ali? Quando nós recebemos a palavra pelos ouvidos e guardamos no coração, o Espírito Santo vai estar lá, tornando essa palavra mais conhecida para nós. Ele vai estar ali pegando essa palavra que nós recebemos semanalmente e fortalecendo cada vez mais a nossa fé. É com esse objetivo que nós precisamos vir até o culto. E aí outro ponto também é a Santa Ceia. Por ser algo tão rotineiro, antigamente você deve lembrar que a Santa Ceia às vezes era 2 vezes no ano, e olha lá, às vezes era uma vez, bem antigamente. Mas hoje nós temos semanalmente a Santa Ceia. E por ser algo rotineiro, como que a Santa Ceia pode acabar sendo vista? Como um mero rito que faz parte de uma liturgia do nosso culto. E que precisa ser cumprido então com certa formalidade nesse momento. Mas pelo contrário, a Santa Ceia era algo extraordinário que Deus nos concede. O que Jesus estava dizendo quando ele disse: isto é o meu corpo e o meu sangue, apontando para a Santa Ceia? Ele está dizendo: eu estou presente ali na Santa Ceia, junto com o pão e o vinho, eu estou presente ali, concedendo para vocês todos os benefícios que eu conquistei há mais de 2000 anos atrás lá na cruz. Nesse momento vocês estão recebendo oralmente esses benefícios. Veja, tem muito mais do que um rito presente na Santa Ceia. Outro ponto, o que nós estamos dizendo na liturgia, nós temos que relembrar depois de novo, quando muitas vezes a gente não reflete sobre isso, né? Quando a gente diz aquele pedaço da liturgia antes da Santa Ceia: portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo, e assim segue a liturgia. O que nós estamos dizendo quando a gente diz assim: com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste? O que está por detrás disso? O que Deus está fazendo nesse momento? Que os nossos olhos não estão enxergando, mas que a promessa dele que está acontecendo. Ele está unindo o céu e a terra junto à sua mesa. Nós estamos com os anjos e os arcanjos e com toda a companhia celeste. Deus une o céu e a terra nesse momento tão ímpar, que é o momento de comunhão com Ele. Veja como há muito mais por detrás
do que um mero rito na Santa Ceia. Ele é um momento todo especial que nós temos aqui nesse momento de culto, de uma forma que nós não encontramos em casa e nem em nenhum outro lugar. É só no momento de culto. Isso então nos lembra algo muito importante também. Como é privilegioso nós termos um lugar para nos congregarmos. Como é especial ter acesso ao momento de culto e tudo isso que Deus nos concede através do culto. Mas também nos mostra que o estar reunido em culto não está ligado àquele pensamento de satisfação ao pastor. Não está ligado a isso. Ah, pastor, hoje eu não pude ir no culto por causa disso, por causa daquilo. Aqui nós precisamos bons ouvidos ao que o pastor vai dizer. Quem está sendo prejudicado nessa situação é o pastor? O que está em jogo não é o sentimento do pastor, mas é a vida espiritual da pessoa. Por isso nós não devemos satisfação do pastor, mas é a nossa vida espiritual que está em jogo. E essa é a preocupação que está por detrás, quando a gente enxerga que falta algumas ovelhas de Jesus no culto. Claro que vai acontecer, isso é bem normal, vai acontecer de algum momento, por algum motivo sério, a gente não poder estar no culto. Isso é totalmente compreensível. Mas isso deveria acontecer com aquela seriedade que nós fazemos também na nossa vida diária, no nosso dia a dia lá, na semana. Porque ninguém se ausenta de certas atividades, um curso, uma reunião ou outras atividades por qualquer motivo. Ou nós fazemos isso? Não. Nós não deixamos de ir ao trabalho porque nós precisamos do sustento. Nós não deveríamos deixar de participar dos cultos porque nós precisamos do sustento espiritual que Deus nos dá por esses meios tão importantes na nossa vida. É assim que nós precisamos compreender as coisas. Então vocês conseguem perceber o quanto é prejudicial, o quanto é triste e prejudicial quando alguém deixa de congregar-se? Por que o autor de Hebreus diz, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns? Porque nós perdemos muitas coisas quando nós faltamos ao momento de culto. E é principalmente prejudicial para as futuras gerações, não era isso que o Salmo estava dizendo? Quando ele estava dizendo assim, como o jovem pode conservar pura a sua vida, é só guardar os mandamentos, é só conhecer a vontade de Deus. Mas como os jovens vão conhecer se eles não estão presentes? Então percebam essa ligação que há no Salmo de hoje, por isso é tão prejudicial, principalmente para as futuras gerações. Porque o que acontece, já nos encaminhando agora mais para o final, o que acontece quando os pais não levam as crianças à igreja? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. É difícil contabilizar todas as consequências que surgem, né? Há muitas consequências quando isso acontece. Porque as crianças, elas precisam desesperadamente com esse vínculo com a igreja, E não só de ouvir dos pais que é importante estar na igreja, falar, filho, vai na igreja, é importante estar lá. E não acompanhar os seus filhos. O que o sábio disse lá em Provérbios? Ensina a criança no caminho em que deve andar. O que ele está querendo dizer por no caminho? Ensinar no caminho é estar caminhando junto, indo com ela. E isso é importante. Não só dizer que a igreja é importante, mas viver essa fé com a criança, desde a sua infância. Porque se isso não acontecer, o que vai surgir lá na frente? A criança vai perceber o quê? Que a igreja é um lugar que ela não conhece muito bem, é um lugar que ela só vai de vez em quando, por isso ela não conhece muito bem. E parece para ela também que a igreja é um lugar que o pai e a mãe não valorizam muito, porque não vão muito lá. Estão conseguindo perceber o que vai passar na mente dessa criança e as consequências que vão surgir. Talvez a criança foi levada uma vez por mês no culto, ou talvez a cada 2 meses no culto, e talvez ela participou mais no período de ensino confirmatório, e ela foi semanalmente mais na igreja. E aí vai surgir aquela brincadeira, né? Depois confirmou, sumiu. Virou até piadinha hoje isso. Até quando alguém tem a piadinha do morcego, talvez alguém já ouviu, tem morcego em casa, confirma eles vão embora. Está virando até piadinha essa situação.
Mas o que acontece é que essa criança, esse jovem agora no ensino confirmatório, ele já estava sumido, na verdade. Por quê? Porque ele não criou os vínculos com a igreja. A igreja ainda é algo estranho para ele. E isso vai ter reflexo durante toda a vida. E lá no final, os bancos vazios são reflexo disso também. Então, por isso é importante a gente sempre parar e refletir. E com isso tudo, vocês conseguem perceber que é um conjunto de coisas que precisa ser mudado para que essa realidade mude? Não é um ou outro ponto. Começa já desde o ensino lá com as nossas crianças, passa pela nossa compreensão do que é a graça de Deus, o preço que foi pago por Cristo para nos dar essa graça que nos dá acesso ao céu, e passa por aquela compreensão de que nós não somos super-heróis, nós sofremos ameaças à nossa fé, e nós corremos o risco de não ficar firme até o fim para receber a coroa da vida eterna. Quando isso estiver compreensível na nossa mente, certamente o culto vai ser algo muito importante para cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe e que essas palavras possam sempre voltar na nossa reflexão e nos ajude a sempre estarmos cada vez mais unidos como irmãos e também na casa do nosso Deus, recebendo esses meios tão importantes na nossa caminhada. Que Deus realmente assim nos abençoe, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Amém. Nos colocamos de pé e nós cantamos o ofertório. Pode sentar? Nós queremos cantar o nosso hino e também, durante o cafezinho, fazemos o recolhimento das nossas ofertas. Porque sem mim nada
Queremos ter agora o nosso momento de oração, esse momento também que é um privilégio para nós, onde nós podemos conversar diretamente com o nosso Deus e Pai. E nós queremos colocar alguns pedidos aniversariantes. Nós temos a nossa prof de escola bíblica, Silmara, ela fez aniversário no dia 15, e também temos o pedido da dona Anelore, que ela expressa sua gratidão pela vida e também pela sua família. Nós queremos incluir então em nossas orações. Alguém gostaria de incluir mais algum pedido, algum agradecimento? Nós queremos fazê-lo com muito prazer. Por favor. Eu queria pedir pela minha nora, que ela passou no concurso aqui, ela está no contigo, mas ela estuda a vaga do livre. Por ela. Ela naquela ansiedade de conseguir a vaga. Deixa eu só pegar a caneta aqui. Como é o nome dela? Stephanie. A vaga é investigadora. Muito bem, vamos orar assim, para que Deus nos mostre se essa é a vontade dele para a vida dela, que ele abra as portas para a Stephanie também. Que Deus abençoe a ela. Mais algum pedido? Agradecimento? Se não, também pode acompanhar o pensamento, pode falar diretamente com Deus e Ele nos ouve. Ele conhece o nosso coração, o Salmo 139 diz isso, né? Então nós falamos com Deus em oração. Quem puder se colocar de pé, peço que faça. Amado Pai Celestial, aceita a nossa gratidão por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui como irmãos na fé, como igreja. Aqui escutamos a mensagem do Evangelho, cantamos hinos de louvor e também fomos fortalecidos na esperança da vida eterna. Confere poder à mensagem da Tua Palavra hoje anunciada, que ela seja uma boa semente em solo fértil, que ela possa crescer e também frutificar para a glória e honra do Teu nome. Reconhecemos que todas as bênçãos que recebemos, sejam elas espirituais ou materiais, todas elas vêm de Ti. E por isso, rendemos graças ao Teu santo nome. Tu és o Deus que nos dá muito mais do que nós merecemos. E ainda assim, muitas vezes deixamos que outras coisas ocupem o Teu lugar em nosso coração. Somos tentados a colocar o trabalho, os bens materiais e até nossos próprios interesses à frente da nossa comunhão contigo. Perdoa-nos, querido Pai. Perdoa-nos por todas as vezes em que tratamos a Tua presença em nossas vidas como algo secundário. Nos ensinaste a buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E diante da nossa fragilidade nós pedimos que pelo Teu Santo Espírito o nosso coração seja moldado e assim possamos Te amar acima de todas as coisas. Possamos colocar a Ti no centro das nossas vidas e a partir desse ponto organizar todas as demais áreas, de modo que Tu sejas sempre o primeiro lugar das nossas decisões, das nossas ações e também nos nossos pensamentos. Guia-nos para que não sejamos vencidos pelas tentações. Ensina-nos a administrar com sabedoria as bênçãos que recebemos. E ajuda-nos a compartilhar com os necessitados, para que possamos servir ao nosso próximo como expressão do amor que recebemos de Ti. Concede-nos a coragem e a fé necessária para seguir os Teus mandamentos, mesmo quando isso nos desafia ou custa sacrifícios para nós. Obrigado por nos chamar para o Teu reino e por tornar possível o que é impossível para nós. Em Cristo fomos perdoados e santificados, e por isso podemos viver na certeza de que em Ti nós temos a salvação. Também Te agradecemos, querido Pai, pela oportunidade que podemos colocar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos diante de Ti. Queremos lembrar e pedir pela Stephanie, que passa por esse momento tão importante na vida dela. Está à espera de uma vaga que ela lutou tanto para chegar lá.
Mas nós colocamos diante de Ti, querido Pai, porque Tu sabes sempre o que é melhor para cada um de nós. Tu também sabes se isso é importante e é bom para ela. Se é isso, esse é o planejamento que Tu tem para a vida dela. E se for, querido Pai, nós pedimos, abre as portas para essa Tua querida filha. Também queremos Te agradecer pelos aniversariantes, lembramos dos dias de hoje a Silmara. Te agradecemos por tudo aquilo que já foi estendido sobre ela. E também pedimos que a Tua mão protetora a acompanhe em todos os anos que Tu ainda concederás. Que principalmente ela possa ficar sempre firme na fé em Ti. Também queremos nos unir com a Nelore e manifestar a gratidão que ela quer trazer diante de Ti pela vida, também pela família. Abençoa, querido Pai, essa Tua filha, abençoa a família que ela construiu, para que tudo possa ir bem, para que o inimigo maligno não tenha poder nenhum sobre essa família. Cuida, querido Pai, de cada um deles e aceita a gratidão dessa querida filha. Tudo mais que está em nosso coração, tanto as alegrias como também as aflições, nós colocamos diante de Ti, na certeza que Tu sabes e sempre queres o melhor para cada um de nós. Amém. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Levantai os vossos corações. Levantemo-nos ao Senhor. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Assim fazendo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, portanto com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o Teu glorioso nome, exaltando-te sempre cantando. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de Sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso, que estás no céu, Santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. estimada igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, para a remissão de todos os vossos pecados.
De forma semelhante, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei, este cálice é o novo testamento do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramada por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja convosco para sempre.
Todas as vezes que nós comemos desse pão e também bebemos desse cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E nós queremos dar graças a Deus e falar também com Ele em oração. Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por esse dom da salvação, a Santa Ceia. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê a lei de caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém. Pode sentar, fique à vontade. Deixa eu pegar nossa colinha de calendário aqui para conversarmos sobre algumas atividades. Lembramos, nessa semana do dia 23, vai ser uma quarta-feira, nós temos a segunda parte do nosso estudo bíblico a respeito da escatologia, a respeito do fim dos tempos. Dia 23, então, às 19h30, ele é no formato online, nós não temos ele presencial, vai ser totalmente online. Aí o pastor compartilha o link lá no grupo, pode ficar lá dentro na quarta-feira, um pouquinho antes do nosso estudo. Eu compartilho o link, só clica ali e já vai jogar direto vocês lá, para a gente poder conversar e estudar um pouquinho a respeito desse tema. Lembramos também, no final de semana, dia 26, sábado, nós temos nosso culto aqui às 19 horas, e um pouquinho antes, às 17h30, 5h30, isso, 5h30, isso. Nós vamos ter o encontro das servas. Então, nós vamos tentar trabalhar dessa forma, para ver se se encaixa e fica melhor para nós, né? Então, no sábado, às 5h30, o encontro das servas, e logo após vai ser o nosso momento de culto. E lembramos que esse culto, ele vai ser alusivo à reforma luterana. Então, nós queremos falar a respeito desse momento também tão importante na caminhada da igreja, que foi a reforma luterana. E no dia 27, no domingo, nós convidamos a todos a participarem do culto também lá em Corupá, às 15 horas, domingo então, às 15 horas, vai ser o culto alusivo aos 53 anos da comunidade Santa Trindade de Corupá. Todos são convidados a participar. Vai ter um momento de culto e depois também um momento de confraternização. Vai ter um coquetel com salgados, doce, e também vai ser... nós vamos ser presenteados com um bolo. Então todos estão convidados a participar desse momento. Os recados que eu tinha seria esse. Se alguém não tiver mais nenhum recado, seriam esses. Bem lembrado. Vamos ter ensaio do coral hoje. Vai ser às 6 horas lá em Corupá. Então, quando nós juntamos os integrantes, nós fazemos um ensaio aqui e um ensaio lá. E fica aberto as portas para cada um de vocês que gostam de cantar para participar desse nosso coral. Nós estamos ensaiando justamente para esse encontro, que é o culto especial da Reforma Luterana, que vai acontecer no sábado aqui, e lá também no primeiro final de semana de novembro, o coral vai participar. E também está ensaiando para a confirmação, que esse ano vai ter um formato um pouco diferente. Nós vamos unir os confirmandos lá em Corupá. Então, estamos ensaiando para participar desse momento especial também. Da minha parte seria isso, nós temos para conversar. Mas alguém lembrou uma coisa importante? Se não podem acompanhar o grupo, nós vamos estar lembrando todas as nossas programações por lá também. Agradecemos por vocês estarem aqui conosco e rogamos que Deus sempre fortaleça a fé de vocês também e que aquele desejo de estar reunidos como irmãos na casa de Deus possa sempre ser reavivado no coração de cada um de vocês. Concluímos cantando do último hino, nos despedimos então na saída.
será infeliz em Jesus.